análise. É nosso convidado hoje Nuno Garopa, professor catedrático de Direito nos Estados Unidos. Está cá porque escreveu um livro, chama-se O Governo da Justiça. É uma proposta de reforma para o setor da justiça em Portugal. Permite-me que comece com uma citação sua, na página 19, diz que a eficácia e a celeridade da justiça em Portugal só podem ser sustentadas com uma mudança de paradigma no seu governo que, infelizmente, ainda não aconteceu. O que lhe pergunto, Sr. Professor, é se, com todos estes constrangimentos daquela austeridade que Cavaco Silva abordou nesta reportagem que acabamos de ver, ainda haverá dinheiro para fazer a reforma da justiça ou não é preciso dinheiro para fazer a reforma da justiça que o país precisa? Dinheiro é preciso, não é? Agora, nesta altura, evidentemente que estamos numa situação muito mais complicada que estávamos há 10 anos para fazer esta reforma necessária. O que neste momento talvez seja mais preocupante é até que ponto a reforma na Justiça se está a esgotar ou se vai esgotar nas 4 ou 5 medidas que estão no memorando de entendimento, porque esse conjunto de medidas responde a problemas muito pontuais e muito concretos, não são para resolver os problemas da justiça portuguesa, são para resolver o problema, essencialmente, da justiça económica, tendo em conta a atração de investimento estrangeiro e a vida das empresas, e, nesse sentido, nós precisamos de reformas mais profundas. O problema, nesta altura, é que, como essas reformas, estas pequenas reformas que estão no memorando de entendimento já consomem recursos e esforços políticos significativos, que o Ministério da Justiça acaba por se esgotar nessas medidas. Eu penso que nós realmente precisamos de uma reforma muito profunda, porque, essencialmente, para além das questões conjunturais que têm a ver com a congestão dos tribunais e todas as regras processuais que muitos dos portugueses não conseguem entender nos casos mais mediáticos, nós temos problemas estruturais. E, fundamentalmente, o problema estrutural advém de que o sistema que nós temos foi produzido e pensado na reforma dos anos 30. Já passaram quase 90 anos, 80 e tal anos, e não foi alterado realmente a forma e a estrutura de pensar a justiça. E é isso que tem que ser feito. Não foi feito no 25 de Abril, não foi feito nos últimos 30 anos, e tem que ser feito, e tem que ser feito com urgência. Mas durante esse tempo todo houve uma multiplicação de magistrados, de magistérios judiciais, de advogados. O rácio agora é muito mais próximo dos números europeus do que era nessa altura, e mesmo isso não serviu para melhorar o sistema de justiça. Porquê? Repara, o que aconteceu é que nós temos uma estrutura e uma forma de organização pensada para um tempo que já não é o de agora. Um tempo em que tínhamos 3 juízes por 100 mil habitantes, 2 procuradores por 100 mil habitantes e 22 advogados por 100 mil habitantes. Nós hoje temos 16 ou 17 juízes por 100 mil habitantes, temos 12 ou 13 procuradores por 100 mil habitantes e temos um número exageradíssimo de advogados. E a estrutura e a organização do sistema... 260, pois, 260, exatamente. E nesta altura, a estrutura e a organização do sistema não foi alterada para acompanhar esse volume. Ou seja, o que aconteceu nos últimos 30 anos foi que os vários governos responderam ao problema dos atrasos e da congestão, aumentando o número de juízes e de procuradores. O que sabemos hoje é que isso não funciona. Porquê? Porque isso veio congestionar ainda mais um sistema que dele próprio já estava mal estruturado e mal desenhado. Mas como é que um sistema fica congestionado, sendo que os sucessivos governos dos últimos tempos também foram criando medidas que dificultavam o acesso à justiça? Como é que o sistema conseguiu ainda ficar mais congestionado? Isso é o que eu explico no livro. Quer dizer, o problema é que quando nós criamos medidas administrativas para dificultar o acesso à justiça, acontece aquilo que eu chamo no livro um efeito de substituição. Isto é, evidentemente que essas medidas têm um impacto direto positivo, porque esses processos ou esses potenciais processos ou ações já não podem entrar, uma vez que a matéria foi alterada por via legislativa, mas cria outros problemas ao lado que vão gerar outras ações que vão entrar. E o que nós notamos nas estatísticas, e o livro abunda nessas estatísticas, é que normalmente essas medidas tiveram um efeito positivo no ano em que são tomadas e têm um efeito contraproducente a 2 ou 3 anos, com a consequência de que temos hoje o tal 1,5 milhão ou 1.800.000 pendências, que é um número recorde nos últimos 30 anos. Sr. Professor,
O facto de em Portugal se olhar para a separação de poderes quase como um santo grau, em que não se pode tocar, também contribui para esta congestão, para este mau funcionamento da justiça? O que o livro tenta dizer é que essa forma de olhar cria um problema que é excluir da discussão reformas importantes no governo da justiça. E talvez a primeira observação importante é dizer que o problema não é só nosso. O livro tenta dizer, bem, o problema que nós temos em termos de governo da justiça em Portugal é igual a Espanha, França e Itália. Não funciona aqui, nem funciona em lado nenhum. Funcionaria melhor um modelo anglo-saxónico? Não é isso que o livro defende. O modelo anglo-saxónico tem os seus problemas e que são problemas também graves. O que o livro vem dizer é que há outras jurisdições, no norte da Europa, na Holanda, os países asiáticos, que tinham modelos semelhantes ao nosso e que nos anos 90 alteraram significativamente esses modelos. Infelizmente, Portugal, em vez de olhar para o que se fazia nesses países, voltou a copiar os modelos tradicionais. Eu dou um exemplo. Uma das grandes reformas que foi apresentada aqui durante muitos anos como uma grande alteração foram os julgados de paz. Ora, os julgados de paz são essencialmente uma reforma baseada no modelo italiano. Quando chegaram a Portugal, nós já sabíamos que não ia funcionar, porque já não tinham funcionado nos anos 90 na Itália. Quando em Portugal se insiste agora na mediação e na arbitragem e na utilização de meios alternativos de resolução de conflitos, que são necessários, não vamos pôr isso em causa, são necessários, têm um papel fundamental e importantíssimo. Mas isso já foi a política tentada em França e Itália do princípio deste século, final dos anos 90, não funciona. Portanto, nós andamos sempre com 10 anos de atraso em relação às experiências que nos são próximas e que já tentaram estas soluções e que não funcionam. Nós não temos a capacidade política e de debate de olhar para outras experiências e copiar, e incorporar, melhorar essas outras experiências que resolveram esses problemas. Eu dou exemplo no livro da Holanda, porque a Holanda tinha problemas semelhantes aos nossos nos anos 90 e hoje não tem. Praticamente é um sistema com um desempenho e uma performance em termos de tribunais e de congestão dos tribunais e de eficiência e eficácia dos tribunais muito semelhante ao mundo anglo-saxónico, muito diferente daquilo que é o problema do sul da Europa. Para além do modelo holandês, fala também do modelo japonês, do modelo sul-coreano, não norte-coreano, como é óbvio, do modelo sul-coreano. Em que medida é que esses modelos incluem alterações que podiam pôr em causa a separação dos poderes em Portugal? Esses modelos exigem uma maior intervenção do legislador, mas em que medida é que esses modelos poderiam implicar, pôr em causa a separação dos poderes e que façam recear que se opte por esse caminho por cá? Eu acho que isto é uma questão muito importante. O que esses modelos fazem, evidentemente, é reforçar a intervenção quer do Poder Legislativo, quer do Poder Executivo, na escolha dos magistrados. Mas, em contrapartida, são modelos que dão maior independência funcional aos magistrados. Porque a questão em Portugal é que é verdade que há independência pessoal e coletiva, enquanto poder, dos magistrados, mas a independência funcional neste momento é muito limitada, porque o Conselho Superior de Magistratura, apesar de formalmente ter uma série de poderes, na verdade não tem nem os recursos humanos, nem os recursos financeiros para poder exercer esses poderes. Os magistrados, para além disso, têm muitas limitações em termos de independência processual, porque estão excessivamente condicionados pelo legislador. Com a agravante de quando processualmente as coisas não correm bem, como nós vemos nos casos mediáticos, imediatamente se culpam os magistrados, imediatamente a comunicação social saca a responsabilidade aos magistrados e não ao legislador. Por exemplo, um caso como este que assistimos na semana passada no Isaltino Moraes, é um caso que a culpa é do Código e não do magistrado? Eu não conheço os detalhes do caso. Agora, do pouco que li, primeiro não consigo compreender como é que acontece. E acho que é uma questão que muito, infelizmente, acontece com frequência em Portugal, que não se consegue compreender como é que se chega a situações absolutamente absurdas. Agora, é evidente que, podendo haver erros dos magistrados, e os haverá com certeza, muita da responsabilidade é do legislador, que tem um conjunto de normas processuais incompreensíveis, antagónicas e muitas vezes absurdas. E não têm os magistrados em Portugal, como têm noutras jurisdições, poder para eles próprios, perante essa situação, interpretar e aplicar as normas processuais de forma a evitar estas situações absolutamente absurdas. E é isso que o livro vem defender. O que o livro vem defender é maior responsabilidade dos magistrados, mas também maior liberdade processual e de intervenção na gestão, quer dos tribunais, quer dos casos. O que é que falta? Falta coragem e vontade política. Eu lembro, por exemplo, daquela medida que o governo de Sócrates tentou implementar a propósito do encurtamento das férias judiciais
se me permitem a expressão, foi um Deus nos acude por parte da classe judicial. Falta coragem, falta vontade política para mexer com uma classe que é extremamente corporativa. Quer dizer, a medida é uma questão diferente. Eu diria que... Eu só citei o exemplo Aliás, para falar da reação da classe, eu acho que essa medida do mérito da medida. Exato. Não vou discutir então o mérito da medida, porque acho que a medida foi mal pensada e não foi, e o único objetivo era de facto criar a reação que criou da parte dos magistrados. Eu acho que falta essencialmente vontade política e falta essencialmente da parte do poder democrático confiança nos magistrados, porque o que acontece essencialmente neste momento é que não houve nos últimos 30 anos confiança por parte do poder político, democrático, legitimado nas urnas, nos magistrados. E por não ter confiança nos magistrados, insiste sistematicamente em desenvolver mecanismos que coíbem e limitam os magistrados naquilo que seria o exercício do seu poder e do seu magistério. A esse exercício de poder e magistério deve corresponder uma responsabilização. Agora, a situação em que nós estamos é que não se pode pedir essa responsabilização se ao mesmo tempo não são dadas as faculdades e o poder para ser exercido esse magistério. Mas até porque o nosso sistema assenta sobretudo até em termos de regulação nos conselhos judiciários, não há essa responsabilização? Não, essa responsabilização não pode existir, porque se não há a disponibilização de recursos, não há a disponibilização de independência processual e administrativa para que a justiça possa ser eficaz, depois não pode ser pedida responsabilidade. E é por isso que defende que um dos pilares fundamentais de uma reforma do Governo da Justiça em Portugal passa pelo fim dos Conselhos Judiciários? Exatamente. Eu acho que nós temos um modelo de Conselhos Judiciários que é um modelo que não funciona, mas, como eu disse, não funciona nem aqui, nem em Espanha, nem em Itália, nem em França. Com uma agravante, como eu digo no livro, é que dentro dos modelos de Conselhos Judiciários, eu acho que o nosso é o que ainda funciona pior. Isto é, que é possível, dentro do modelo de Conselhos Judiciários, melhorar esse funcionamento. E isso passaria, evidentemente, por uma reforma profunda dos Conselhos, nomeadamente a extinção dos Conselhos que não têm necessidade de existir, a criação de um Conselho único, com o reforço do seu orçamento, dos seus recursos humanos, etc, etc. Mas, para além disso, ainda além disso, de facto, os países que conseguiram romper o modelo em que nós estamos inseridos foram países que ou limitaram muito ou extinguiram o modelo de Conselhos Judiciários. E é isso, essencialmente, que eu defendo no livro. Quando é que acha que Portugal, e de que forma é que Portugal poderá perder aquela ideia instalada na sociedade portuguesa de que a justiça é para os ricos porque é muito cara? Repare, isso não é um problema só em Portugal. Eu acho que isso é um problema que existe em todo, digamos, o mundo ocidental, mesmo na Ásia, do pouco que eu conheço. E eu acho que isso será sempre inevitável, tendo em conta a sociedade em que nós vivemos. Repare, a justiça, quando se diz em Portugal que a justiça é um travão à economia, a justiça cria custos, a justiça é um grande problema, eu acho que até certo ponto, não quer dizer que não haja aí alguma questão importante, mas até certo ponto é uma falsa observação, porque a justiça não é mais do que um reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade vive os problemas que vive contemporaneamente e eles refletem-se na justiça. A nossa sociedade é uma sociedade com desigualdades e é uma sociedade que tem evidentes injustiças. Pois elas refletem-se também no aparelho judiciário e refletem-se nos tribunais e refletem-se na justiça. Isso não é de surpreender. O que seria de surpreender é que a justiça não fosse um reflexo da nossa sociedade. Sr. Professor, terminou de escrever este livro, este ensaio, como gosta de lhe chamar, em dezembro de 2010. Entretanto, pedimos ajuda externa, caiu o governo de Sócrates, temos um novo governo, que já leva mais de 100 dias de ação. Mudou alguma coisa na justiça em Portugal? Não, infelizmente não mudou. Aliás, como eu digo no livro, eu bem gostaria que o livro estivesse totalmente desatualizado, mas infelizmente não está. Não está porque não mudou praticamente nada. É verdade que, de alguma forma, talvez pela personalidade da atual ministra ser distinta da personalidade dos anteriores titulares do cargo, a justiça tem estado menos visível, tem estado menos nos jornais, menos na comunicação social. E é bom isso? Se isso significar que os problemas estão a ser resolvidos, eu acho que é bom isso. Agora veremos a prazo, quando começarmos a ter que verificar, por exemplo, se as medidas recomendadas pelo memorando estão ou não estão a ser implementadas. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso e dizer que eu acho que nós não vamos cumprir o memorando, parece-me impossível cumprir o memorando, porque, repare, nós comprometemos a resolver a curto prazo 1.800.000 pendências que lá estão, isso significaria que em 2 anos os nossos tribunais teriam que fazer o que não fizeram em 6, parece-me absolutamente absurdo pensar que os tribunais vão fazer em 2 anos o que não fizeram em 6, não há nem recursos humanos nem financeiros para fazer isso, mas isso é uma conversa que vamos ter mais para a frente, quando se começar a ter que verificar se estão ou não estão a ser cumpridas essas medidas. A situação
na minha perspectiva da justiça hoje, não é diferente há 6 meses. Há atenção mediática, essa sim parece-me que é diferente, mas isso eu penso que tem a ver com a política do Governo e com a personalidade da nova Ministra.